Olá, vamos dar início a mais uma aula e a nossa aula do momento é português, onde vamos estar trabalhando o conto repetitivo. Vocês lembram o que é conto repetitivo? E aí? A tia traz aí a trilha pedagógica, onde o nosso conteúdo é o gênero textual conto de repetição, e iremos estar aí fazendo a leitura do conto A Galinha Ruiva, da página 22 e 23 do nosso manual do aluno. Também teremos a atividade das páginas 24 e 25. Os objetivos dessa aula é conhecer a estrutura e a função social do gênero conto de repetição, acompanhar a leitura de um texto, mesmo que não saiba ler, interpretar a história lida e ouvida e expressar opinião sobre essa história. Vamos junto com a tia. O que é o conto repetitivo, ou conto acumulativo, ou conto de repetição? Um conto acumulativo é um gênero literário caracterizado pela repetição de ações ou falas. Ou seja, a ação ou fala se acumulam e ao final da narrativa temos uma sequência de repetições que se somam. São histórias em que os episódios são sucessivamente encadeados com ações e gestos articulados em longa seriação. Tem características de uma longa parlenda contada e recontada para divertir as crianças. Dentre os inúmeros clássicos aclamados na literatura infantil, alguns exemplos conhecidos são A Velha Afiar, O Grande Rabanete, A Casa Sonolenta e etc. Tem muitas historinhas, muitos contos repetitivos que dá para vocês cantarem, brincarem, cantar e contar se divertindo, tá? A tia traz aí para vocês o livrinho do Manual do Aluno, a página 22, com o conto A Galinha Ruiva. Hora da leitura. Prestem bastante atenção. Era uma vez uma galinha ruiva que morava com seus pintinhos num sítio. Um dia, ela encontrou um grão de milho próximo do galinheiro e decidiu plantá-lo. Assim, teria uma ótima colheita para ela e seus pintinhos. A galinha correu para onde estavam os outros animais do sítio e pediu ajuda para plantar. Quem me ajuda a plantar esse grão de milho? Eu não, respondeu o gato. Eu não, respondeu o pato. Eu não, respondeu o cachorro. Ela ficou chateada, mas não desanimou. Plantou sozinha o grão de milho no terreno. Com o tempo, o grão virou um belo pé de milho. A galinha correu novamente para aqueles animais e pediu ajuda para colher as espigas. Quem me ajuda a colher as espigas de milho para fazer um delicioso bolo? Eu não, respondeu o gato. Eu não, respondeu o pato. Eu não, respondeu o cachorro. E ela lá se foi, sozinha, colher as espigas de milho. No dia seguinte, foi novamente a pedir ajuda aos amigos. Lá na página 23, daremos continuidade a essa história. Quem me ajuda a debulhar o milho? Eu não, respondeu o gato. Eu não, respondeu o pato. Eu não, respondeu o cachorro. A cada tarefa, pedi ajuda aos animais e ouvia sempre a mesma resposta. Então, sozinha também, moeu o milho para fazer a farinha e fez a massa e assou o bolo. Quando finalmente o bolo ficou pronto, a galinha ruiva viu seus amigos se aproximando. Então ela disse: quem de vocês me ajudou a plantar, a colher, a debulhar e a moer o milho? Todos os animais ficaram em silêncio, pois ninguém tinha ajudado. A galinha e seus pintinhos, sozinhos, saborearam aquele delicioso bolo. Os outros animais apenas, com os olhos, apreciando aquele lindo bolo. Olha só, tá vendo? Ela pediu ajuda por 3 vezes e por 3 vezes negaram. E ela fez tudo sozinha e fez um bolo, delicioso. Esse é um conto popular, tá? E foi recontado por Dulce Regina Felizardo. Vamos para a nossa atividade, onde vamos estar explorando esse lindo texto. Primeira questão.
Anita e Emília gostaram de conhecer a história da galinha ruiva. E vocês? Já conhecia? O que achou da história? Segunda questão. A história que você escutou é um conto. Para que servem histórias como essa? Assinale com um X. E aí tem 3 opções. Para emocionar, para divertir ou para informar. E aí? Vamos para a página 24. Terceira questão. Observe as imagens a seguir e circule em qual delas podemos encontrar o texto lido. Em um livro, em um jornal ou na rádio? Quarta questão. Os animais a seguir fazem parte da história lida. Pinte as sílabas que formam seus nomes. E aí vai ter os animais e as sílabas que vocês vão estar pintando aqui forma o nome de cada animal presente. Vamos para a próxima questão. Questão de número 5. Não é possível saber quando a história contada aconteceu. Qual a expressão do texto confirma isso? Pinte a frase certo dia, era uma vez ou naquele tempo. Página 25, questão de número 6. Toda a história se passa, e aí você vai marcar um X na opção correta. Em um lago, em uma fazenda ou em um sítio. Sétima questão. Todas as palavras a seguir aparecem na história A Galinha Ruiva. Pinte aquelas que seu professor ditar. E aí tem para vocês 9 palavrinhas. E eu vou estar ditando, ok? Primeiro eu vou ler todas elas. Sítio, ajuda, amigos. Galinha, bolo, tarefa. Milho, terreno, ruiva. E aí? Prestem bem atenção nessas palavrinhas. A tia agora vai ditar as palavras. Vamos lá? Galinha. E aí você vai pintar a palavrinha galinha. A próxima palavra, terreno. Galinha, terreno. Próximo, ajuda. Galinha, terreno, ajuda. Próxima palavra, tarefa. Tarefa. Próxima palavra, amigos. Amigos. Como é bom ter amigos, não é verdade? Mas amigos que ajudam, tá? E a última palavra, milho. A última palavra, milho. E aí, pintaram todas elas? Vamos para a 8ª questão. O que a galinha encontrou perto do galinheiro? Assinale. E aí tem o grão, tem o milho e tem o pé do milho. Você vai marcar a resposta correta. Última questão, questão de número 9. Para que o grão de milho se transformasse em um bolo, a galinha precisou seguir algumas etapas. Numere cada uma delas na sequência em que devem ser realizadas. E aí você vai numerar do 1 ao 6, tá bom? Plantou o grão, moeu o milho, debulhou o milho, fez a massa do bolo, colheu as espigas de milho e assou a massa do bolo. Vocês vão colocar essas frases aí em ordem, seguindo a sequência do 1 ao 6, ok? As etapas, elas fazem parte do processo, ou seja, nesse momento aí, são as partes das frases, ok? Terminada a tarefinha, por hoje é só. Encerramos a nossa aulinha de português por aqui. Até a próxima aula. Beijinho no coraçãozinho de vocês, tá? Fiquem com Deus. Vocês são demais!